O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve uma discussão entre os apóstolos sobre qual deles deveria ser considerado maior. Jesus, porém, lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como que estiver servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós, como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como o Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se alguém leu as leituras da Santa Missa antes da missa, provavelmente está pensando: padre, mas eu não li essas leituras. Hoje estamos lendo as leituras do Santoral, que correspondem à memória do Papa São João I, mártir. Por quê? Porque quando eu preparo as homilias, e aqui no Brasil eu gosto de ter o texto da tradução brasileira. O texto de Portugal tem algumas variações de tradução. O texto é o mesmo, mas muda um pouco o modo de dizer. E então eu fui pegar, normalmente vou pegar o texto lá do site da CNBB, e o texto que tinha lá era o texto da memória de São João I. E por isso, foi os textos que escutamos, são os textos que hoje vamos meditar. Eis que estou à porta e bato, escutamos na primeira leitura. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Uma frase que mostra este desejo ardente de Jesus de estabelecer uma grande comunhão de vida conosco, não é? Entrar em nossa casa, comer conosco. E tem aqui uma palavra de 2 letras apenas, que é decisiva. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se Jesus não força a entrada na nossa casa. Jesus não força a entrada no seu coração, no meu coração. Se alguém abrir a porta, se você abrir o coração, Jesus entra, sua vida muda. Mas se e apenas se. E quando se. Mas hoje queria focar-me mais no Evangelho que acabamos de escutar. Os apóstolos, a cena é bem conhecida de todos, os apóstolos estão discutindo entre eles sobre quem seria o maior. E Jesus intervém para lhes fazer uma repreensão, para corrigi-los. Para dizer: cuidado, que vocês estão gastando tempo
em coisas que não são assim. É interessante que Jesus não corrige o desejo de querer ser grande, de querer ser o maior. Com isso, Jesus não disse que tem nenhum problema. A única coisa que Jesus não gostou é que os apóstolos estavam pensando ou discutindo quem seria o maior segundo os critérios do mundo. Quem é grande segundo os critérios do mundo. Isso é que Jesus não gostou. Querer ser o maior não é mal, mas tem que querer ser o maior segundo os critérios de Deus. Para o mundo, o maior é um determinado tipo de pessoa. E para Deus, o maior é outra pessoa, com outros critérios. Não são os mesmos. Então Jesus corrige este ponto. Cuidado, que os critérios do mundo não são os critérios de Deus. A grandeza aos olhos dos homens não coincide com a grandeza aos olhos de Deus. E a pergunta que surge é: e qual é o critério de Deus? Quem é grande aos olhos de Deus? E Jesus dá a resposta. O maior entre vós seja como o mais novo. Em português de Portugal, penso que seja como o mais pequeno. E o que manda como quem está servindo. E depois se põe a si mesmo como exemplo. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. O maior seja como o mais pequeno, como aquele que serve. Então, a grandeza, aqui está o ensinamento importante de Jesus. A grandeza aos olhos de Deus está ligada a ser pequeno e a saber servir. A ser pequeno, a saber servir. Podíamos resumir na expressão: o maior aos olhos de Deus é aquele servo humilde, o humilde servo. O maior aos olhos de Deus. E podíamos perguntar: e quem de todas as criaturas humanas, e quem foi o maior servo de Deus? O maior servo humilde de Deus. Quem foi? Foi a Virgem, a humilde serva do Senhor. Deus olhou para a humildade da sua serva. Por isso me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Grandes coisas fez em mim o Omnipotente, Todo-Poderoso. Se nós repararmos ao longo da história da salvação, os instrumentos que Deus escolheu para as missões mais importantes foram sempre as pessoas mais humildes. Por um motivo simples: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Os corações humildes são corações dóceis à ação de Deus. Deus pode usar as pessoas humildes como seus instrumentos. Vou dar a Virgem Maria, acabei de explicar. Antes da Virgem Maria, temos a missão de São João Batista, que dizia: eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Todo mundo pensava que ele era o Messias.
E ele dizia abertamente: eu não sou o Messias, eu não sou quem vocês pensais. Eis o Cordeiro de Deus, Ele é o Messias. No Antigo Testamento também temos tantos exemplos, né? Mas, por exemplo, Moisés, que para o povo judeu é o grande profeta de Deus, o grande instrumento de Deus, a quem Deus falava face a face. Sobre Moisés, a Escritura diz que era o homem mais humilde de toda a terra. Deus escolhe para as suas grandes missões as pessoas, as almas humildes, pequenos, pequeninos. João Batista, Deus escolheu para preparar o povo para a chegada eminente do Messias, do seu Filho, do Verbo feito homem. A missão de João é muito bonita, é uma missão de preparação imediata. Preparar o povo pela penitência, pela conversão e dizer: gente, está chegando o Messias prometido pelos profetas desde os tempos antigos, está chegando, está à porta, está logo aí. E tal como Deus escolheu João Batista para essa missão sublime, escolheu agora, nestes tempos que estamos vivendo, a Virgem Maria para outra missão parecida com esta. Deus Pai, na sua sabedoria, escolheu a Virgem Maria para preparar o mundo, não só o povo de Israel, para a segunda vinda do seu Filho Jesus. Guarde essa verdade em seu coração. A Virgem Maria é como se fosse o novo João Batista, que Deus manda ao mundo para nos preparar para a chegada eminente do seu Filho Jesus, não na humildade, mas como Rei do Universo, como Senhor da história. Jesus está chegando e Maria está preparando a humanidade para receber Jesus. De um modo especial, está preparando a igreja. Teve uma pessoa que há uns anos atrás, não muitos, se dedicou a fazer um mapa. Ainda ontem, penso que estava falando com uma das irmãs sobre isso, e colocou uma pequena bolinha em todos os locais onde a Virgem Maria apareceu, mapa do mundo. E depois fez um gráfico embaixo com a quantidade de aparições marianas segundo os anos, desde a Idade Média até agora. E desse mapa, duas coisas ficaram muito evidentes. Você pode encontrar na internet, é fácil. Uma é que a Virgem Maria está aparecendo em todo canto. Todo canto. Alguns países e algumas zonas em que a Virgem Maria aparece frequentemente. E a segunda ideia que você vê no gráfico de baixo, com a quantidade de aparições em cada ano, em cada período, você vê que desde mais ou menos 1950, nos últimos 60 anos, 70 anos, a quantidade de aparições cresceu muito. Você vê que a Virgem Maria sempre apareceu, mas chega um momento, há poucos anos atrás, e que de repente ela começou aparecendo muito.
muito, mais do que o normal. Tem um livro famoso, não é muito famoso, mas de um famoso teólogo francês, também que foi um grande exorcista, Padre René Laurentin, que já morreu também, e ele escreveu um livro ele em França é muito estimado, é um grande teólogo, escrevia sobre muitos temas, e escreveu um livro só, o título em português seria A Multiplicação das Aparições da Santíssima Virgem. Um livro bem grosso. Por causa desse fenômeno. A questão que ele se colocava é: o que se está passando para que Nossa Senhora esteja aparecendo tanto nesses anos que estamos vivendo? Ela própria fala, nos dá o motivo pelo qual está aparecendo tanto nesses anos. O motivo é que a humanidade corre grande perigo espiritual. Muitas almas se estão perdendo eternamente, estão se condenando ao inferno. E a nossa mãe não descansa vendo esse fenômeno. Esse é um dos motivos. O segundo é, se não mudarmos de vida, está ligado a esse, virá um tempo muito duro, um tempo de purificação sobre a humanidade. Por quê? Por um motivo simples: o pecado gera morte, o pecado gera destruição, a todos os níveis, espiritual e material. Se nós não largarmos o pecado, nos vamos autodestruir como humanidade. E como eu dizia, e Deus permitiu esta quantidade grande de aparições da Virgem Maria nestes anos que estamos vivendo, para preparar a vinda do seu Filho Jesus, a segunda vinda do seu Filho Jesus. Deus nos ama tanto, Deus ama cada um dos seus filhos tanto, que chega um momento em que diz basta, em que não tolera mais o mal. Deus vai tolerando o mal, mas um pouco insatisfeito. E quando chega a um certo nível de maldade, se você pegar a Sagrada Escritura e vir no Antigo Testamento, esse fenômeno se repetiu várias vezes na história da salvação. Por exemplo, no templo de Noé, o pecado se espalhou na terra. A Escritura até diz, como se fosse possível, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, por ver a maldade que se espalhou. E depois escolheu Noé, veio o dilúvio e começou, digamos que um novo capítulo. Deus purificou a humanidade, deu um chega no pecado. E a Virgem Maria nos está preparando para isto, para este novo capítulo que está quase começando, mas antes temos o momento da transição, que vai ser um momento turbulento, difícil, um momento de prova. E por isso ela vem para nos preparar. Tem muita gente que não fala das aparições porque diz, não vamos falar de desgraças nem de castigos. A Virgem Maria não nos quer assustar de jeito nenhum, nem gerar medo, ansiedade desnecessárias em nossas vidas. Quer nos preparar para não sermos apanhados de surpresa, desprevenidos. E essa preparação em que consiste, Padre? Consiste
sobretudo numa preparação espiritual. A Virgem Maria quer que nós preparemos os nossos corações para receber o seu Filho Jesus como Senhor da história e da criação, Rei dos Reis. E por isso a palavra, se eu resumisse todos os apelos da Virgem Maria numa palavra, eu diria conversão. Que foi o mesmo que João Batista pregou para receber Jesus na primeira vinda. Preparar os nossos corações é cortar com o pecado e mudar de vida, viver na graça de Deus, vivendo as santas leis de Deus, uma vida de oração. A Virgem Maria insiste muito na oração, na conversão, na oração, sobretudo na Santa Missa, no Santo Rosário, na confissão, na meditação das Sagradas Escrituras. E esta é a parte mais importante da missão de Maria, preparar espiritualmente o povo de Deus para estas tribulações que precedem a vinda de Jesus. Maria fala um pouco dessas tribulações. Vai ser um tempo de prova e de perseguição para os cristãos, em que a fé de muitos vai ser provada. Padre, esses tempos já começaram? Sim, já começaram, mas não ainda de um modo, como eu posso dizer, mais forte. Ainda estamos só bem no início. Nossa Senhora ainda está aparecendo em muitos lugares, ainda está falando, ainda está tentando. E ela diz que se não nos convertermos agora, quando chegarem as tribulações, as provas, já vai ser tarde demais. Eu vejo que muita gente cai nesta tentação. Pensa, vou gozar a vida, vou divertir-me, e quando for mais velho, logo vou na missa, logo rezo. Adiar a nossa conversão, grande perigo, grande tentação. Não, sobretudo para as pessoas mais novas, né? Vou com os meus amigos. Não adiar a nossa conversão, nunca. A Virgem Maria diz que quando começarem as provas vai ser tarde demais. Jesus usa muitas imagens, parábolas para este risco real. A parábola das virgens prudentes e das virgens insensatas. Umas tinham azeite, outras não tinham. E umas foram apanhadas de surpresa, desprevenidas, e pois foi tarde demais. Então este é um risco real. Temos que levar a sério os apelos da Virgem Maria e não adiar a nossa conversão. Mudar hoje, mudar agora. Eu noto uma outra coisa, que estes tempos de Maria, eu gosto de chamar aos tempos que vivemos, aos tempos de Maria, porque Deus deu a ela um papel muito grande nesses tempos que estamos vivendo, como podíamos chamar os tempos de João Batista, ao tempo da pregação de João Batista, preparando o povo. Agora são os tempos de Maria, e a Virgem Maria, o demônio no mundo em que vivemos, cada vez se manifesta mais, não precisa de esconder-se, e pouco a pouco foi seduzindo os grandes do mundo. Muita gente que tem poder no mundo, poder econômico, no mundo da finança, no mundo dos mídia, cinema, música, já falamos hoje, política. O demônio foi formando o seu exército. E ele escolheu
os grandes do mundo, os poderosos, aqueles que decidem o destino das pessoas e das nações, aqueles que fazem os programas de televisão, os filmes, as músicas, as leis. Agora tem um montão de coisas, cá no Brasil também, né? Ideologia de gênero, tanto desmantelo, né? O aborto. Segundo os dados das Nações Unidas, o ano passado, no mundo houve 56 milhões de abortos. O demônio tem muitos poderosos no seu exército. A Virgem Maria também formou um exército. Essa é uma boa notícia para todos nós. E quem escolheu a Virgem Maria para o seu exército? Os poderosos do mundo. Escolheu os mesmos que Jesus escolheu, os pequeninos. Os humildes, aqueles que ninguém dá nada por eles. E humanamente a gente olha para o exército de Maria e para o exército do demônio e tem a mesma sensação daquela cena de David lutando contra Golias. Você vê um gigante, todo poderoso quase, e vê lá um moço, jovenzinho, um pastor, que nem conseguia carregar com a armadura. E todos conhecemos a história. Deus, com o seu servo David, venceu Golias. O exército de Maria, formado por você, por mim, pelos pequeninos, vai vencer Golias. Vai vencer o exército. Mas é muito importante, é decisivo para pertencer a este exército, ser humilde, ser pequenino. O humilde se deixa guiar. O humilde sabe obedecer. O humilde não tem ideias, serve. Então, estes são os soldados que Maria precisa para estes tempos, para preparar a vinda do seu filho Jesus. Vão ser tempos difíceis e penso que é importante pensar também, infelizmente, não para perder o sono, mas para tomar a decisão já. Que alguns de nós, Deus vai pedir que demos a própria vida como os mártires deram. Vai ser um tempo de perseguição à igreja, como eu dizia, e um tempo de prova da nossa fé. E muitas pessoas, por medo, por não quererem perder algumas comodidades desta vida, vão renegar a sua fé. Não por maldade, não por malícia, mas por fraqueza. Por fraqueza. Somos fracos, todos somos fracos. Quando prenderam Jesus, os apóstolos, o que fizeram? Ficaram do lado dele? Fugiram todos. Jesus ficou sozinho. Então, nós, vocês e eu, não somos mais fortes que os apóstolos. Esse risco é real. Real. Nós podemos fugir na hora da prova e deixar Jesus sozinho. E por isso, e com isto termino, vamos pedir nesta Santa Missa esta graça a Nossa Senhora. Dizer que queremos estar no seu exército, que ela pode contar conosco, apesar da nossa miséria. E sobretudo que queremos manter-nos fiéis até o fim. Custe
o que custar. Se for necessário, até dando a vida, até dando o nosso sangue por Jesus. Esta é a graça que eu peço para mim, para todos nós, nesta Santa Missa. Que o Senhor nos fortaleça, para que no meio de tudo o que vamos viver, nunca digamos não a Jesus, nem a Maria, custe o que custar. Que assim seja.